nosso meio. Queria-vos contar a história, nós temos um ditado português que diz que os homens não se medem aos palmos, pois as senhoras também não. De uma senhora chamada Lídia Angiu. Esta senhora vive numa aldeia que tem um nome estranho, Ivujivik, à beira da baía do rio Hudson, no norte do Quebec, numa região gelada, normalmente atravessada pelos ursos polares. E esta senhora, mãe na altura dos acontecimentos de 41 anos, hoje na casa dos seus 50, não cresceu mais do que naquela altura. Ela mede 1,5 m e tem cerca de 50 kg de peso. E vocês vão ver como estas duas referências são importantes na história que vem a seguir. Então esta senhora, já o sol declinava e ela saiu com o filho e mais 2 primos para se dirigirem à casa da irmã. E ela ia um pouco apressada e um bocadinho mais à frente das crianças, quando de repente sobressaltou-se e olhou para trás e reparou que um lobo estava perto das crianças. E ela olhou mais atentamente. Estranhou-se de ser um lobo. Normalmente os lobos não aparecem isolados. Eles aparecem em alcateias. E aquele estava isolado. E ela olhou mais atentamente e não era um lobo. Era um urso polar. E o seu instinto maternal disparou. Imediatamente ela gritou às crianças para correrem e ela própria correu na direção do urso. E quando chegou perto do urso, esta mulher de 1,5 m, 50 kg de peso, barrou o caminho ao urso. O urso queria ir atrás das crianças e ela barrou-lhe o caminho. Imediatamente o urso tomou-a como presa e, portanto, levantou-se nas suas patas traseiras. Não sei se vocês sabem quanto é que pode medir um urso quando ele se levanta nas suas patas traseiras. 2,5 m. Ele levantou-se nas patas traseiras e resolveu dar um tabefe na senhora. Sentou-a imediatamente. E, como os ursos normalmente, quando eles dão uma palmada, põem as garras de fora, não apenas a sentou, como a cara dela ficou imediatamente coberta de sangue. Mas ela, mesmo assim, não desarmou e, enquanto ela teve forças e se lembra, pontapeou o urso, ao mesmo tempo em que gritava por socorro. Entretanto, desmaiou. Quando regressou a si, já o urso a tomava pelos flancos, mas diz ela no relato que já não sentia qualquer dor. O que aconteceu foi que um dos vizinhos ouviu os gritos dela, ouviu também os gritos das crianças. Era seu colega, porque esta senhora é professora, era seu colega na escola e ele saiu já com uma espingarda nas mãos e assim alvejou o urso, matou o urso e livrou-a de uma morte que seria certa. Mas pela sua coragem, ela recebeu uma medalha da Corporação de Makivik, além de que a sua história correu o mundo. Eu não sei se vocês sabem qual era o nome que ela tinha. Portanto, eu disse-vos que ela se chama Lídia Angiu, mas para os amigos era conhecida como a Lidiazinha. Deve ser pelo seu tamanho. A partir desta história, mais ninguém a tratou como Lidiazinha. E na escola contam que os alunos agora tinham-lhe imenso respeito. Porque não é à toa que uma senhora de 1,50 m e 50 kg de peso enfrenta um urso polar. Nós somos pessoas corajosas, todos nós. Mas também nós somos pessoas medrosas. Todos nós temos medo. Todos nós. E o Petit Robert, o dicionário do Petit Robert, diz que o medo é um fenómeno psicológico marcado por um caráter afetivo que acompanha a tomada de consciência de um perigo real ou imaginário. E quando nós tomamos consciência desse perigo, nós temos normalmente 2 tipos de reações. Há aqueles que ficam colados ao chão, imobilizados, e há aqueles cuja adrenalina dispara e reagem, podendo ir até a uma agressividade extrema, fruto do instinto de sobrevivência. Esta manhã eu gostaria de vos lembrar 3 relatos no livro dos Atos dos Apóstolos que nos ajudam a lidar com 3 tipos de medo diferentes. 3 tipos de medo
que percorrem individual e comunitariamente as comunidades cristãs. E eu escolhi o livro dos Atos propositadamente, porque muitas vezes nós lemos o livro dos Atos e a história desta igreja como se fosse uma caminhada triunfal para o sucesso. E, na verdade, poderíamos ser iludidos. Quando nós começamos com o livro dos Atos, nós vemos 120 membros. Depois, rapidamente, nós passamos para 3.000. Depois, no capítulo 4, nós passamos para 5.000. Vamos recordando o discurso de Pedro à multidão e vemos que há um arrependimento global. Lucas, neste livro, mostra-nos também um personagem de excelência que foi o arquiteto, o dinamizador e o enorme teólogo de toda esta igreja cristã, que foi o apóstolo Paulo. E a grande pergunta que nos sobressai destes dois grandes personagens, que são Paulo e Pedro, que são retratados no livro dos Atos, em particular mais do que qualquer outro, é: será que eles eram pessoas iguais a nós? Quais eram os medos que eles enfrentavam? Que tipo de receio tinham eles? E por isso, nós vamos ver um primeiro medo. O medo da derrota. O medo da derrota. O medo da derrota que é visível num episódio que se situa na segunda viagem do apóstolo São Paulo. Logo a seguir a Atos 15. Os irmãos lembram-se que em Atos 15 houve o famoso concílio de Jerusalém. E, portanto, logo a seguir a Atos 15, Paulo e Silas vão passar de Troas a Filipos na Macedónia. Quer isto dizer que eles vão entrar na Europa. E esta entrada na Europa é uma passagem cheia de significado. Definitivamente, os territórios bíblicos vão ficar para trás. Vai-se entrar num território desconhecido. E esta entrada no desconhecido, como vocês verão, não faz parte dos planos originais do apóstolo São Paulo. Faz parte dos planos originais de Deus, mas não do apóstolo São Paulo. E quando nós estamos neste capítulo 16, Atos 16, nós vamos ver o que é que aconteceu a partir dos versículos 6 até ao versículo 10. Atos 16, versículos 6 a 10. E diz-nos assim: passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E quando chegaram à Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que apareceu um homem da Macedónia que lhe pedia: passa à Macedónia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procurámos partir para a Macedónia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos os Evangelhos. Ora bem, vamos traduzir isto que está aqui em cidades que nós mais ou menos conheçamos da nossa geografia atual. Paulo procurava ir para Éfeso, mas teve que se retirar para o interior da Anatólia, na direção de uma cidade que vocês hoje conhecem muito bem na Turquia, que é Ankara. Acontece que foi aí a primeira vez que o Espírito Santo os impede de anunciar a palavra na Ásia. E na sequência desta mudança, eles vão para a Bitínia. A Bitínia é uma região que fica muito perto do Mar Negro. E, portanto, Paulo foi para aí. Mas, mais uma vez, diz o relato de Atos, o Espírito de Jesus os impediu. E é aí que eles embicam para o oeste, em direção de Troas, e que têm o sonho do Macedónio. Mas, irmãos, vamos pôr isto na carta missionária que é normalmente dada na escola sabatina. Vocês, em lugar de Paulo, têm, por exemplo, o Mark Finley, e diz-vos: o Mark Finley queria ir evangelizar Ankara, mas o Espírito do Senhor não permitiu. E vocês começam a pensar: espera lá, nós estamos a falar de um personagem qualquer, tal como não estamos a falar de Paulo, de um personagem qualquer. Ele tem uma equipa que está habituada a fazer trabalho evangelístico. E eles tentam ir para um lado e não vão. Tentam ir para o outro e não vão. E na carta missionária diz-vos que é o Espírito Santo. Ora, eu acredito que há bons irmãos aqui dentro desta congregação que diriam: sim, mas realmente o Espírito Santo não nos deixou ir para Ankara, também não nos deixou ir para o Mar Negro. Na altura não havia ainda estes conflitos entre os exércitos ucranianos e russos por causa do Mar Negro, mas poderia haver outras questões.
Mas nós estamos no século do planeamento, da organização. E outros poderiam ver nisto um eufemismo justamente para falta de planeamento ou para falta de organização. No século do planeamento e da competência, dizer-nos, pois nós queríamos ir até Ankara, mas o Espírito do Senhor não permitiu. Depois procuramos ir para o Mar Negro, mas também aí Ele não deixou. E os irmãos começam-se a perguntar, pelo menos aqueles que podem ser mais críticos, mas isto já é coisa a mais. E hoje em dia, muitas vezes na igreja, nós agimos assim. E o Lucas, vocês reparem que Lucas não faz ondas. Ele não faz histórias. Ele não diz isto é uma falha disto ou é uma falha daquilo. Ele diz pura e simplesmente o Espírito não quis. E isto é tanto mais interessante que Lucas não nos dá razão nenhuma para nós pensarmos que Deus conduzia aquela igreja tal como nós conduzimos um carro. Então, se Deus não conduzia aquela igreja como nós conduzimos um carro, porquê é que Ele põe isto aqui assim? O Espírito do Senhor não o permitiu. Que, na verdade, isto foi uma derrota? Foi. Quando nós tentamos ir para um local e não conseguimos, nós podemos viver isto como uma derrota. E depois, quando fazemos isto pela segunda vez e não conseguimos, é outra derrota. Mas Lucas diz isto pura e simplesmente desta maneira. Esta contrariedade, em lugar de ser vivida como uma derrota, é vista no fim como uma providência divina. Porque, reparem, Paulo não queria deixar a Ásia. Ele estava perto da fronteira com a Europa. E ele queria continuar na Ásia. A Ásia era um terreno que lhe era familiar. A Ásia era um terreno que ficava ali nas imediações, onde até eles estavam habituados a lidar. Eram territórios bíblicos. Entrar na Europa não fazia parte dos planos iniciais de Paulo, mas fazia parte dos planos de Deus. Lucas faz uma leitura teológica desta história, dizendo que muitas vezes nós temos que enfrentar os nossos medos ao ver a mão invisível de Deus conduzir-nos até para sítios onde nós não pensávamos ir. E nós vemos isto ainda mais quando continuamos, e num outro relato, já quando Paulo está preso, os irmãos lembram-se do naufrágio do navio onde ele ia. E nesse naufrágio do navio, nós poderíamos ser tentados a tirar ilações diferentes. É verdade que Paulo avisou o capitão do navio que não se deveria fazer ao mar. Estava-se perto das tempestades do equinócio. O capitão foi teimoso, fez-se realmente ao mar. E dá-se o naufrágio. E Lucas não nos conta estes relatos para nos dizer assim, bom, malgrado o naufrágio, Paulo chegou a Roma. Não. Lucas diz de outra maneira. Lucas diz assim, Paulo vai chegar a Roma através dessas peripécias. Não é malgrado o naufrágio. Ele não vai viver esse naufrágio como uma derrota pessoal. Ele vai vivê-lo como a intervenção de Deus, apesar, muitas vezes, das más decisões dos seres humanos. E através deste relato, Lucas mostra-nos e convida-nos que, muitas vezes, as duras realidades da nossa existência, algumas delas até nem sequer estarem previstas, as duras realidades da nossa existência, às vezes que nem sequer são fruto das nossas escolhas pessoais, mesmo nas duras realidades da nossa existência, Deus pode conduzir a nossa vida. E crer nessa condução é estar convencido realmente que aconteça o que acontecer, estamos sob o olhar favorável de Deus e é nessa perspectiva que tudo contribui para o bem daqueles que amam e temem a Deus. E Lucas propõe-nos este olhar de um Deus que está connosco, de um Deus no qual nós podemos fazer confiança, mesmo quando temos que enfrentar derrotas pessoais, mesmo quando temos que enfrentar reveses na nossa própria existência. Um outro medo é o medo que é encarnado pelo apóstolo São Pedro. O medo de não estar à altura. E se os irmãos reparam no relato do livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 15, em Atos 1,15, os irmãos vão ver que o apóstolo São Pedro vai
a um determinado momento, tomar a dianteira daquela comunidade. E em Atos, no capítulo 1 e no versículo 15, é-nos dito: naquele dia, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, disse, vem aqui um entre parênteses que nos diz que a multidão reunida era quase 120 pessoas. Pedro disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo disse pela boca de David acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ora bem, vamos lá fazer contas. Estão 120 pessoas na sala. Quem vai falar negou a Cristo. Ele vai falar de alguém que traiu Cristo a 10 outros personagens que fugiram todos. E as únicas pessoas que estão ali que mostraram alguma coragem são algumas mulheres. E Pedro vai falar por 2 razões. Primeiro, para mostrar que os primeiros cristãos não são pessoas isentas de problemas. Pedro vai mostrar que se os primeiros cristãos quisessem dizer aqui estamos num grupo de santos, de santificados, que não têm problemas, ele não poderia evocar Judas. Ele vai mostrar que no grupo mais íntimo dos 12 discípulos, um dos mais proeminentes discípulos foi Judas, um traidor. Ele vai mostrar que no círculo dos cristãos pode haver traidores. E há traidores. E agora chegou o momento de nós fecharmos outra vez o círculo, diz Pedro. Vamos escolher um elemento. Depois dele falar do Salmo 69 e do Salmo 109, Pedro expõe a traição de Judas, dizendo que ela não é a mais importante. O mais importante foi o papel de Cristo segundo a profecia. E agora vamos escolher alguém. E os irmãos sabem que este alguém escolhido, está aqui no texto, foi um discípulo chamado Matias. Está no versículo 26. Lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por unanimidade foi contado com os 11 discípulos. Ora, o que é interessante acerca de Matias é um fenómeno digno de nota. É que Judas ainda aparece algumas vezes no Evangelho. E Matias, quantas vezes é que ele aparece no livro dos Atos? Aparece aqui. Foi escolhido. Mas mais nada. Não sabemos mais nada de Matias. Será que Matias não se sentiu à altura de desempenhar a sua função como Judas o tinha feito? Sabem, não me estou a referir à traição de Judas, estou-me a referir à sua anterior reputação. Este medo de não estar à altura vai ser notório num outro episódio, também aqui neste livro de Atos, no capítulo 5. E neste livro de Atos, no capítulo 5, vocês têm a história de Ananias e Safira. E é notória no relato de Ananias e Safira este medo de não estar à altura. E diz-nos o seguinte: certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor, sabendo sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Guardando-a não ficava para ti? Vendida não estava em teu poder? Por que planejastes isto em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. E um grande temor caiu sobre todos os que isso ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, levando-o para fora, o sepultaram. Passado um período de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E perguntou-lhe Pedro: diz-me, vendestes, portanto, aquela propriedade? Respondeu ela: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Estão aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão. E, imediatamente, ela caiu aos seus pés e morreu. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Para nós compreendermos bem esta passagem, temos que perceber o contexto. Esta igreja, orientada pelo Espírito Santo, tentava viver numa comunidade, naquilo que nós hoje chamamos uma koinonia. E a principal característica desta comunidade é que se partilhavam todos os bens. Ora,
não vamos enganar-nos, não era um kibbutz. Vocês sabem o que é um kibbutz? Um kibbutz é uma organização que existe em Israel, normalmente rural, onde todas as pessoas são niveladas pelo mesmo. Não era este o caso. O caso era diferente. Não se tratava de um programa de igualitarismo social, tratava-se de fazer desaparecer uma indignidade que ocorria desde os tempos de Moisés. Era que se permitisse que os pobres continuassem a ser pobres. Lucas não faz aqui uma teologia económica do género o mal da nossa sociedade são os ricos. Não. Lucas o que ele diz é o mal da nossa sociedade é permitirmos que hajam pobres. E é por isso que esta igreja conseguiu, e vocês leem o capítulo 4 do livro dos Atos, veem que esta igreja conseguiu o ideal do livro de Deuteronômio. Conseguiu que não houvessem pobres. Conseguiu que a indignidade dos pobres fosse ultrapassada. E isto graças à doação, à generosidade de alguns, entre os quais vamos encontrar Barnabé. E acontece que estas pessoas depositavam os seus valores aos pés dos apóstolos, vendiam as suas propriedades, neste ideal de todos de erradicar a pobreza. Ora, Ananias e Safira pensaram que para entrar no espírito do grupo tinha que se fazer o mesmo. Bem, isto é fácil. Afinal de contas é só fazer isto. Mas às vezes, sabem, nós pensarmos que afinal de contas é só fazer isto, não medimos todas as consequências. E acontece que quando eles repararam que a propriedade que venderam tinha ido para lá das suas talvez melhores expectativas, eles também pensaram, e quem é que vai saber? Será que nós não podemos fazer de conta fazendo exatamente o mesmo gesto? E é aqui que está o erro, que Lucas relata no livro dos Atos dos Apóstolos. E Pedro, na resposta que ele dá a Ananias e Safira, relembra-lhes uma coisa: ninguém os obrigava a agir assim. Aquela não era uma questão essencial para a entrada na igreja. Simplesmente o que Lucas nos diz é que a igreja não pode ser fundada sobre o medo de não estar à altura. Deus não quer super-heróis. O que Deus quer é pessoas chamadas a viverem em verdade umas para com as outras. Dissimular, nós todos podemos fazê-lo. Nós podemos dissimular no batismo, nós podemos dissimular na ceia, nós podemos dissimular quando nos ajoelhamos uns com os outros, nós podemos dissimular quando pretendemos estudar a mesma palavra. Mas o que nós não podemos e não devemos fazer é pensar que devemos estar acima das capacidades, acima das circunstâncias, acima daquilo que Deus nos concedeu. Nós não temos que ser iguais a ninguém. Deus não quer super-heróis. E a coragem da fé começa quando nós nos aceitamos tal como nós somos, porque Deus nos acolhe incondicionalmente. Se nós negarmos as nossas fragilidades, estamos a cometer um pecado. Pura e simplesmente porque quem nega as suas fragilidades nunca consegue aceitar as do outro. O terceiro medo que Paulo e Pedro enfrentam é o medo do conflito. E quando nós lemos o livro dos Atos, nós reparamos que logo a seguir ao Pentecostes, Pedro e João vão ao templo, curam aquele senhor, e imediatamente o Sinédrio. Vocês lembram-se do Sinédrio? Era o mesmo Sinédrio que tinha condenado Jesus Cristo. Era o mesmo Sinédrio que tinha enviado aquelas tropas das quais Pedro e João tinham fugido. E agora Pedro e João estão a ver-se diante dos mesmos senhores que condenaram Jesus Cristo. E lembram-se da resposta de Pedro e João? Quando eles dizem, meus amigos, vão levar só umas vargastadas nas costas para se lembrarem que não devem falar no nome desse Senhor Jesus Cristo. E qual é a resposta de Pedro e João? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Sabem que nos podem dar estas vargastadas nas costas. Mas para nós mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Lembramos-nos também que quando avançamos no livro dos Atos, Estevão, um dos 7 diáconos, vai acabar por ser linchado. Linchado pela simples razão, segundo diz a acusação, ter agido contra o templo
e contra a lei. E, indo ao final mesmo do livro dos Atos, há uma passagem que nós muitas vezes não nos relembramos muito. É o capítulo 28. É o versículo 30 e 31, já no final da experiência do apóstolo São Paulo. Neste versículo 30 e 31, Lucas parece que deixa o livro incompleto, sabem? Lucas parece-nos que deixa o livro incompleto. Ele diz assim: Paulo ficou 2 anos inteiros na sua casa alugada e recebia todos os que o visitavam. Pregava o reino de Deus e ensinava com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ora, antes disto acontecer, nós vimos que Paulo é preso. E quando ele é preso, há uma coisa que a mim me incomoda, não sei se vos incomoda a vocês, é que Paulo não se cala. O homem não se cala. Quando nós somos presos, se alguma vez vos aconteceu, normalmente a gente devia se calar, mas Paulo não se cala. Ele fala a uma multidão enfurecida, ele fala diante de Félix, ele vem a saber justamente que Félix até está na disposição de o libertar, se ele lhe der algumas contribuiçõezinhas que Paulo recusa. Ele fala diante da corte do rei Agripa. Paulo não se cala. E isto é extraordinário. Ele sabe o que ele diz. E quando ele o diz, ele já tem o passo seguinte. Quando ele apela para César, ele já sabe para onde vai. E continua. E o que a nós nos espanta é que esta abundância de palavras não apenas nos revela um orador extraordinário, mas revela-nos uma coisa ainda mais extraordinária. Ele não evitou os contornos, nem as contingências da sua condição de discípulo. Ele sabia que o conflito era o preço a pagar pelo seu discipulado. E foi esse preço que ele aceitou pagar. E às vezes, sabem, nós como discípulos de hoje, nós até aceitamos o conflito. Até temos um livro com esse nome, que nós prezamos e respeitamos muito. Temos um paradigma com esse nome. Todas as nossas doutrinas têm a ver com esta noção de conflito entre o bem e o mal. A questão é se nós, muitas vezes, através da nossa liberdade de vida, estamos perfeitamente conscientes que vivemos no meio de um conflito e que o preço a pagar por esse conflito pode ser o mesmo que aconteceu com o apóstolo Paulo, com o apóstolo Pedro, com Tiago e com tantos outros. Todos nós, irmãos, somos obrigados a viver de coragem. E numa sociedade que vive receosa, e às vezes nós também como cristãos vivemos receosos. Ainda há pouco eu estava a falar com o pastor Graça sobre agora estes rumores que andam por aí, e eles circulam sempre. Nós ouvimos de rumores hoje pelas redes sociais. É agora. Nasce um Papa no Vaticano, quando morre um nasce outro. Vocês já sabem, ele é eleito. E os adventistas levantam-se em uníssono. É agora. Vai começar agora a perseguição. Temos um presidente dos Estados Unidos, que não vos vou dizer que é a maravilha da inteligência, porque não é. E declara qualquer outra coisa. E nascem rumores nas redes sociais. Aí vem a lei dominical. A sociedade já de si vive receosa. A Igreja não precisa de viver receosa. Nós somos chamados a viver com coragem. A coragem da confiança quando temos que enfrentar a iminência da derrota. A coragem da autenticidade quando somos às vezes tentados também a simular aquilo que não somos. A coragem da liberdade que nos é conferida por Deus, sabendo que vivemos na mira do conflito. Que Deus nos ajude a vivermos com estas 3 coragens que Pedro e Paulo nos dão testemunho e a vencermos os obstáculos através do mesmo poder que esteve à mão destes 2 discípulos. O poder na confiança de Deus. Porque Deus guia-nos através das boas e através das más circunstâncias. E é quando nós reconhecemos essa orientação, essa guia divina,
que nós vamos fortalecendo a nossa confiança e a nossa coragem. Que Deus nos abençoe.